Que a vergonha mude de lado. Essa foi a frase da francesa Gisèle Pelicot, que parou o mundo, e ela é o nosso ponto de partida para a conversa nada fácil de hoje, porque se você é mulher, você está cansada. A gente cansa de ouvir que a nossa segurança é uma questão de escolha certa. Escolha bem o seu parceiro, escolha bem a sua roupa, escolha bem o caminho de volta, escolha bem o que você posta. Enquanto a violência for vivida por nós como uma predestinação, algo à espreita à nossa existência, e for praticada por eles como uma alternativa, uma ferramenta de saída, uma casualidade, a gente não vai ter paz. A responsabilidade também precisa mudar de lado, ou, no mínimo, ser dividida. Hoje, no Querida Internet, a gente fala desse tema nada fácil que é: nunca esteve tão difícil ser mulher na internet e na vida real? Bom dia, boa tarde ou boa noite, contenters. Essa é a conversa de hoje e eu quero chamar a Dânia Reis e Luísa Vol para fazer parte. Oi, pessoal. É difícil, já é indigesto começar essa conversa, mas ela é muito necessária, porque não sei se é porque a gente está tendo acesso cada vez mais à informação em tempo real, mas parece que cada semana é uma semana pior para ser mulher, no mundo e no Brasil também. Eu tô doente essa semana e eu estava sentada assim no sofá, respondendo uns e-mails, e aí eu liguei a TV. Sabe aquele hábito que você tinha de ficar assistindo um jornal, outro e tal? Caramba, eu liguei a TV e teve uma sequência de notícias sobre feminicídio que até a própria repórter que estava falando, ela não estava ali se aguentando. Então, eu fiquei lembrando, inclusive, de quando a TV era quase esse outro membro da família que ficava meio ligada ao longo do dia, passava um programa, passava um jornal, daqui a pouco vinha uma novela. E eu dei graças a Deus que meu filho estava na escola, porque assim, eu não queria ter que explicar tudo aquilo. Eu queria adiar o quanto puder esse choque de realidade tão grande que é: todos os dias mulheres são mortas por serem mulheres. E não adianta nada. Uma freira foi morta. Uma freira não estava usando uma roupa curta, uma freira não estava numa festa, uma freira... Ela respondia tudo ao contrário do que seria possível e ainda assim foi morta. Então, é muito duro, é muito indigesto. A gente fala, né, de tantos avanços, mas eu sinto que a gente está num lugar que eu não lembro de ter experimentado na minha vida adulta, de tanta violência, assim. E o que é que a gente faz diante disso? Acho que é isso um pouco que vai ser nossa conversa hoje, né? Porque estarmos cansadas e exaustas e sem perspectiva e cada vez com mais medo, eu acho que é a constante das nossas conversas, inclusive entre amigas, entre colegas e tudo mais. Mas e aí? O que é que precisa acontecer para que essa seja uma conversa que mobilize todo mundo e para que alguma coisa mude? Pois é. E aí, quando a gente vai entrando dentro desse tema, a gente começa a ler coisas como: tá tendo um surto, tá tendo uma epidemia, né? Que entra assim quase como nesse campo da saúde. E sem dúvida, né? A gente está vendo com os nossos próprios olhos o tempo inteiro os danos que a crise de saúde mental dos homens tem feito, né, em toda a sociedade, não só as mulheres, mas em tudo que é vida. Mas pegando essa analogia da saúde, eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente entender, que é: o que está provocando isso? De onde está nascendo isso? Porque é muito comum, primeiro, colocarem na conta das mulheres, né, a culpabilização de todas as formas, e eu acho que isso a gente nem precisa entrar tanto aqui, ainda mais 3 mulheres falando, né? A gente está cansada de saber que não é sobre isso, pegando essa frase da internet, né? E aí, às vezes eu vejo também assim: então a gente tem que ver como a gente está educando esses homens. Legal, então é as mães. Então tá com as mães. Aí de novo cai no mesmo lugar. E não, assim, a pessoa que é pai ou mãe, cuidador, ela sabe que uma parte do trabalho fundamental sim é feita em casa, mas a pessoa vai para o mundo.
Não tem como, não existe um tipo de blindagem que você consiga fazer impecável para criar um indivíduo que não seja extremamente modificado pela cultura. Então, assim, que cultura é essa que está produzindo esse tipo de violências? Então, aqui nos interessa muito olhar para isso e sair desse aspecto de individualização de cada crime hediondo que acontece, né? Então, assim, o fulano, geralmente não é nem o fulano, né? A fulana morre por uma entidade misteriosa. Então, a gente tem todo esse capítulo do jornalismo de como ele notifica as coisas que a gente também vai abrir aqui. Mas essa individualização de cada uma das coisas que acontece, eu acho que, assim, tem que acabar. Que tipo de cultura está produzindo? Na analogia de laboratório, né, uma cultura, quem lembra, né, daquela plaquinha de disco de Petri, acho que chama. E ali, uma cultura é uma coisa que você faz para garantir um tipo de vida. Se começam a ter anomalias e problemas ali, o problema é da cultura. O problema não é de um indivíduo, o problema é da cultura que está promovendo aquilo. Então, eu queria muito também que a gente conseguisse levar como sociedade a conversa para esse lugar, para a gente não ficar assim, nossa, aconteceu esse crime, meu Deus, aconteceu aquele crime, todo dia. Mas não, é tipo, claro, é uma cultura tão adoecida que esse é o resultado. Não tem como ficar surpreso. Nós vivemos essa violência todos os dias. A gente sai na rua e a gente vive isso. Então, na Contente a gente sempre tenta, né? Vamos mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo. Então, eu queria que a gente também fosse por esse território aqui nessa conversa hoje. Eu acho que a primeira coisa, e talvez a que mais salta os olhos, homens são subproduto do meio. Todos nós somos. Mas eles são, talvez, o subproduto mais fidedigno deste meio, que foi moldado por eles mesmos. Porque nos últimos 10, 20, 30, 40, a depender, né, da sua classe social, da sua raça, porque isso é muito atravessado por essas conversas também, talvez você tenha visto mulheres em lugares de destaque. Talvez sua avó tenha graduação. Acho meio difícil, mas talvez tenha. Mas isso, na história do mundo, é extremamente recente. E isso, na amostra que a gente tem, na amostra de Brasil, é pouco. Não faz essa andorinha, essa mulher ter uma ministra no STF. Isso não faz uma mudança cultural. Então, a primeira coisa homens são subproduto desse meio que é transformado e é influenciado, sobretudo, por eles. São eles que criam as leis, são eles que depois criam as brechas nas leis, são eles que inocentam outros homens com base no que está nas leis. Então, assim, a gente viu nos últimos anos um protagonismo feminino maior, talvez nas mídias, a masculinidade entrou em crise e tal, mas globalmente, se a gente for tirar a lupa do zoom in e ver o zoom out, a verdade é que os homens ainda comandam o mundo. Todas as grandes mídias tradicionais ou alternativas têm homens como donos. Todas as grandes empresas de inteligência artificial têm homens como donos, a maior parte dos ministros do STF são homens. Então, assim, eu acho que é meio chover no molhado, mas é muito importante que a gente lembre que esse caldo cultural que tem mudado nos últimos 10 anos, que a gente está começando a ver mulheres, começando a ter discussão, ainda não fez cócegas na cultura. Então, os homens são subproduto desse mundo moldado por eles. Então, essa responsabilidade, na minha cabeça, é muito óbvia, é uma questão matemática. Essa responsabilidade deveria ser mais deles do que nossa. Eu sou uma mulher de 26 anos. Eu fico muito assustada quando eu vejo meninas da minha idade, e já virou cultura também, jogar os nomes dos parceiros no Jus Brasil, dos potenciais parceiros. Cara, eu não sei contar quantas amigas eu tenho que faz isso. E eu faço por elas também, porque, putz, como que vai, né? Eu até assinei o Jus Brasileiro Premium para eu ver os processos. Então, assim, mas é muito bizarro que a gente tem um checklist gigantesco. E eu lembro que a primeira vez que eu me preocupei por ser menina, eu tinha 5 anos de idade. Desde lá, eu nunca mais tive paz, porque as preocupações só aumentam.
Então, assim, é muito louco e é muito desigual, é muito que não deve mais ser uma responsabilidade nossa, o fato de que dos 5 aos 95 você está preocupada porque o seu gênero é um incidente violento, é uma coisa que vai incidir violência em você automaticamente. Então, assim, essa conversa, eu sinto quase que, como sociedade, a gente está atrasada nessa conversa, horrores. Porque, assim, putz, realmente é assim, como estamos criando os meninos? Aí quem cria os meninos? Só as mães no Brasil. Porque se você for ver a quantidade de registros de, assim, pais que nem estão no registro, os que estão também não significa lá grandes coisas. É assim, os homens não falam dos próprios problemas com eles mesmos. Então a gente fica o tempo inteiro fazendo um exercício gigante de contenção e de educação por uma parcela que, com todo respeito, com todos os disclaimers, com todos os 4 gatos com gato que estão a fim de fazer a coisa mudar, não está afim. A grande maioria dos homens ao meu redor, e eu não conheço só homens péssimos, já vou fazer outros que eu conheço homens ótimos. Eu tive ótimas referências de masculinidade da minha vida, mas até essas ótimas referências de masculinidade não estão achando que o problema é com eles. Porque eles pensam, eu sou ótimo, foda-se quem não é, entendeu? Mas, de novo, é a estrutura. Eles estão tão acostumados a dominar que eles não conseguem se implicar no problema. Eu vi uma frase recentemente que era assim: para cada menina de 11 anos sendo tratada como adulta, tem um homem de mais de 30 sendo tratado como menino. O cara, ele tem sempre alguém passa a mão na cabeça. Eu poderia citar o nome de um jogador de futebol, o menino X. Ele não é um menino, ele é um homem. Então, tudo que ele faz, a sociedade passa um pano. Ele não amadureceu. Mas uma menina de 12 anos não tem sua vida protegida, né? Só depois de pressão popular é que é entendido que uma menina de 12 anos não pode estar num relacionamento com um cara de mais de 30, que o nome disso é estupro. Então, assim, na socialização de meninas e meninos, a história já é diferente. Os meninos têm muito mais oportunidade de errar, eles vão continuar tendo essa possibilidade o resto da vida, e as meninas são cobradas de tudo. Então, assim, a força da estrutura, ela é muito difícil de encarar, porque a sensação que dá é que a gente não vai estar viva para ver uma mudança em que a gente não tenha medo de andar na rua, em que a gente não tenha medo da nossa filha sofrer abuso, porque, assim, todas as mulheres que eu conheço sofreram algum tipo de abuso. Assim, eu não conheço nenhuma que não passou, e eu lembro demais, ali por volta de 2012, quando, acho que foi 2012, a campanha Meu Primeiro Assédio, da Think Yoga, que mudou completamente a conversa sobre gênero no Brasil, e era uma hashtag, Meu Primeiro Assédio, em que as pessoas começaram a contar no Facebook quando foi que elas tinham sofrido um primeiro assédio. A média no Brasil é de um menino de 9 anos. E assim, eu fui lendo aquilo ali e eu lembrei do meu primeiro assédio. Eu percebi que eu nunca tinha conversado com minhas amigas sobre isso, porque se hoje a gente fala disso tudo, existe um momento ali em que esse mato foi capinado, mas assim, essa não era uma conversa que a gente tinha entre amigas. E assim, todas sofreram alguma história, muitas sofreram histórias a partir do próprio seio familiar. E assim, é brutal. Que bom que hoje a gente consegue falar, mas qual é o tamanho dessa merda que faz com que a gente esteja vulnerável ao longo de todas as etapas da vida? E como é que isso não é uma emergência de saúde nacional que diga assim, cara, não é normal você assistir um jornal 8 da manhã e você contar 4 feminicídios na cidade de São Paulo na mesma semana. É uma epidemia. Não é assim. E o que vai acontecer? E eu comecei a ver mais algumas notícias, assim, várias mulheres que foram mortas tinham medida protetiva que não funcionava. Teve uma mulher que foi morta, ela tinha um botão de pânico dentro de casa, o botão não funcionava. Ela avisou, a família avisou, várias instâncias que não funcionam. E por que não funcionam? O que é que acontece? O que é que vai precisar acontecer para que a gente veja o tamanho desse buraco? E assim, parece que está cada vez mais perto. Assim. Teve uma mulher que foi morta enquanto estava trabalhando numa joalheria do shopping. Tipo, um cara entra lá com uma arma que parece que nem é de verdade, mas ele esfaqueia a mulher no meio de um shopping.
crianças viram essa cena, todo mundo viu essa cena. O que é que vai precisar acontecer para isso ser uma conversa que gere mudanças, que gere medidas para que, sei lá, eu também não sei, sabe, o que é que precisa acontecer, mas é muito brutal a gente pensar que é uma vida inteira com medo que a gente passa. Assim, enquanto você fazia essa pergunta, eu só ficava criminalização, e uma criminalização cada vez mais dura, mais potente, né? A conversa de criminalização, né, de misoginia é agora, né? A gente está começando a ter essa conversa. Então, assim, quando, né, a Ilana fala desse atraso, está muito atrasado. Mas todos os avanços são atrasados. Todas as conquistas vêm com atraso. A crueldade desse funcionamento, dessa cultura que a gente vive, que é uma coisa só, né? Tudo está diante dessa história com uma base de uma cultura cristã que começa lá no início com a mulher sendo o quê? A traidora e a razão, né, de tudo. Então, a partir disso, a gente vai aumentando um pouco a nossa capacidade de enxergar. Eu acho que uma coisa que que a gente não tem como dizer que não aconteceu é uma mudança cultural, sim, né? Hoje a gente tem muitos elementos da cultura desenhando esses crimes de vários aspectos, de violência psicológica, patrimonial, psicológica, tudo. Então, assim, a gente... e quando fala a gente, é muita gente, né? Mas, assim, um grupo grande da população já consegue ver melhor esse desenho. Então, a gente tem mulheres, um grupo grande de mulheres dizendo mais não, dizendo mais basta, né? Buscando a sua independência financeira, não se relacionando com homens. Então, tudo isso está acontecendo. E aí, eu estou muito viciada nos pensamentos do Gabor Maté, e nessa leitura do livro, tem um livro dele que chama O Mito do Normal, e ele fala que quando, no trabalho dele com viciados, ele nunca pergunta o porquê do vício, ele pergunta o porquê da dor. E aí, fazendo uma analogia aqui, porque assim, a gente pode chegar e falar assim para os homens, parem de matar. E é a mesma estrutura, pare de usar drogas, pare de não sei o quê. Né? Eu acho que é uma inocência, assim, a gente achar que esse tipo de indivíduo tem uma força de vontade. Tá bom. Então, ele menciona, assim, que independente do grau da ferida, que todas essas histórias de vício, de violências, é uma história de refugiados, de pessoas que estão fugindo de algum tipo de dor, de algum tipo de adversidade e estão buscando algum alívio temporário. Então, na minha visão, assim, esse aumento vem muito como uma resposta da força das mulheres, que está sendo mostrada. A gente hoje consegue ter jornalistas que ao vivo falam, você está equivocado por isso e por aquilo, né? Um caso como o de Minas Gerais, da vítima de 12 anos, assim, sendo, né, desenhado absurdo. Isso é distinto, culturalmente falando. E aí vem essas reações. Então, o que a gente está vendo é a masculinidade em desespero, completamente desesperada, despreparada, sem recursos. E aí, né, a gente tem, esse é um problema deles, mas quem está morrendo somos nós. Aí o bolo se complexifica, né? Mas porque também não tem separação, assim, dessa coisa de nós e eles, né? Estamos todo mundo aqui embaixo desse teto. Mas eu não acho, eu entendo o ponto sobre o sofrimento, mas eu acho que eles estão mais poderosos do que nunca. Eles estão impunes. Eles não têm medo de nada.
porque o mundo está dominado por eles, por mais que a gente tenha força. Então, o que eu percebo é que, assim, e tem essa coisa do contágio também, né? Isso é muito comum, assim, quando acontece uma tragédia, quando entra um adolescente numa escola e faz um massacre, é comum depois de alguns dias acontecer em outro lugar. Então, tem um empoderamento, assim, de tratar a mulher como uma propriedade. Eu faço o que eu quiser com essa mulher. A palavra dela não importa. Se ela me disser assim, eu não quero mais namorar com você, e eu quiser continuar, eu vou infernizar a vida dela até ela me querer de volta, ou eu vou matá-la. Eu sinto que eles estão se dando uma permissão que parece cada vez mais possível. Assim, eu vi um negócio apavorante, assim, eu vi no Instagram que, assim, um cara fez uma faixa dizendo assim, Fê, volta pra mim, pelo amor de Deus. Eu tô até abrindo aqui. Fernanda, volta pra mim, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais viver sem nossa família. Te amo, vida. Alguns dias depois, essa mulher que resolveu voltar pra esse cara, foi morta por esse cara. Então, existe um lugar assim, a sua palavra não vale, a sua vontade não vale. A mulher é tratada como posse. E eu acho que é esse lugar. E isso tem a ver com a nossa estrutura de sociedade, né, que ainda idealiza muito o amor romântico, e esse amor romântico heterocentrado. Então, assim, a gente passa a vida achando que o certo é você encontrar alguém, você casar, você ter uma família. Quantas dessas mulheres que foram mortas entraram nesse combo? E quantas dessas mulheres, ao quererem sair, não puderam sair? É assim, ou você vai ficar comigo ou eu vou te matar. Então, assim, até eu não sei se eu já tinha verbalizado assim, em voz alta, assim, mas é um negócio de revirar o estômago, assim. Então, essa mulher que é assassinada, que é vítima de um feminicídio, não é da noite para o dia. Essa mulher, ela tem as suas escolhas questionadas, ela tem a sua roupa questionada, ela muitas vezes é isolada da família, ela é isolada do grupo de amigos. Porque tu vai sair com o teu grupo de amigas, agora você tem uma família, você tem que cuidar dessa família. Então, assim, são camadas de violência que eu acho que o mito do amor romântico ainda faz muita gente achar que, não, isso é se relacionar, então a gente vai ficando aqui, porque a sociedade, inclusive, valoriza um casal, né? Ser casado significa muita coisa, é um atestado para a sociedade, é um aumento de padrão de vida econômico. Então, assim, o quanto esse amor romântico, essa idealização por uma história de filme, de cinema, de novela, tem colocado essas mulheres numa armadilha. E o quanto a gente passa esse pano de dizer assim, não é assim mesmo. Não, ele bateu ali na mesa, ele tá meio estressado, né? Então, assim, muita coisa. Nem sei, misturando tudo. Mas só para dizer que, assim, eu não acho que eles estão com medo da gente. Eu acho que o nosso avanço ainda é muito pequeno, ainda faz cosquinha. E eu queria acreditar que a gente está avançando o suficiente para isso ser uma resposta. Mas, no fim, talvez hoje, impactado por essas notícias, eu acho que, assim, eles estão mais poderosos que nunca. Eles estão sem medo, inclusive porque toda hora alguém faz alguma coisa e esses homens, eles não estão sendo linchados em praça pública. Eles só são mais um. Vai ser condenado, daqui a pouco tem uma abertura de regime. Então, assim, eu não estou vendo que o grau de violência que a gente está assistindo está tendo uma resposta forte o suficiente que os deixe com medo. Ou que pelo menos os chame para conversa. Sabe? Tipo, eu tô vendo mulheres como nós aqui discutindo isso, mas eu não tô vendo grupos de homens falando assim, caralho, olha o que tá acontecendo. Tipo, as mulheres estão morrendo, o que a gente vai fazer? Não, é assim, nem todo homem. Eu não sou assim. É o tempo inteiro se tirando da conversa, é o tempo inteiro não se implicando, enquanto a gente fica tentando sustentar o mundo e tenta não ficar louca, sabe, tentando ver algum resquício, dizer assim, putz, a gente tá avançando, mas a gente tá acabando embaixo da terra. Eu vi outra frase também assim, enquanto os homens estão subindo para as montanhas, né, para entender sobre a masculinidade, as mulheres estão indo parar debaixo da terra. Então, assim, tá tudo errado. E o que é que vai precisar acontecer para eles estarem na conversa, sabe?
Eu acho que, juntando um pouco com a internet, que é esse espaço que a gente habita, e é esse espaço que dita muito a cultura, talvez nos últimos 20 anos seja o maior agente de mudança de cultura que a gente tem, né, acesso, o maior agente gratuito de mudança de cultura, eu acho que uma coisa é, homens atacam e se defendem em coletivo, e mulheres acham que se defendem no individual. Então, você acha que se você fizer todos os passos, tiver o spray de pimenta, aprender na internet como se defender, escolher bem um homem, fazer todas as perguntas antes de ter um filho com ele, não sei o quê, e jogar o nome no Juiz Brasil, que isso vai te defender de alguma coisa. A gente já entendeu nesse episódio a essa altura que isso é uma falácia gigantesca. E homens se defendem em classe. E aí, fazendo um link com a internet, nem só a coisa batidaça do nem todo homem, mas também, quando a gente viu o Me Too começar em 2015, 2016, todas as narrativas de feminismo ficarem tão pop na internet que estavam se tornando meme, né? Tipo aquele meme de, todo mundo agora gosta de Quebrando Tabu e tal. Eu lembro muito, né? Temecore, a época que todo jovem era muito progressista. Oh, meu Deus, que saudade. Não de Temer, né? Deus nos livre para sempre dele, mas da impressão de que todo jovem era muito progressista, estava muito nos comentários dos queridos do Quebrando Tabu. Um beijo, galera do Quebrando Tabu. Mas o que acontece é que naquela mesma época, ao mesmo tempo que a internet estava discutindo Me Too e subindo hashtag no Twitter e meu primeiro assédio, existia um caldo do outro lado preparando um funil de radicalização. O 4chan e outros canais, o Discord, não sei o quê, eles nunca tiveram uma queda de acesso. Nunca tiveram uma queda de acesso, muito pelo contrário. E aí a gente tá falando de internet que não é surface, né, que não é essa internet, os chãs não estão indexados na internet, mas esses caras foram pro Telegram, abriram um canal no YouTube, tem bordão, café com todos os membros masculinos da sua família, vendem curso, e eles estão há muito tempo na internet também. E eu sinto que a gente só começou a falar deles e olhar para eles nos últimos 3 anos, mas ao mesmo tempo que nessa mesma internet existia uma força para conversar com as mulheres sobre essas violências e colocar luz sobre isso, aquele caldo de cultura e misoginia estava sendo cozido há muito tempo também. Então, assim, não é uma sobreposição de narrativas, sempre coexistiram. E sempre coexistiram porque homens se enxergam como classe. Eu nunca vi um desembargador defendendo um X qualquer. Só porque esse desembargador tem no passado dele um monte de questão de abuso e assédio. E ele se identificou com esse homem X que ele nunca viu na vida. Então, homens se defendem, crime, né? Unidos pelo pacto da masculinidade. Homens se defendem, sobretudo. Mesmo, e assim, você pode falar, não, eu nunca defendi, Deus me livre, eu nunca defendi. E a gente ilustra muito com a coisa de, não repreender os amigos. Mas assim, não se implicar nisso já é defender, gente. Tem aquela frase super clichê, né? O que me assusta não é o silêncio dos bons. Então, se você é um homem diferente, por que caralho se você tá calado? E não é calado só na sua patota e não sei o que, é calado, politicamente calado. Vocês se veem como classe o tempo inteiro. Vocês se veem como classe na hora de falar sobre mulheres, vocês se veem como classe na hora de falar de futebol, vocês se veem como classe econômica, e vocês não se veem como classe na hora que a gente tá colocando violência na mesa? E assim, se é de aprender alguma coisa com os homens, mulheres, vamos nós nos vermos como classe. Sabe? Tá na hora da gente se organizar politicamente, da gente parar de achar que o sistema judiciário, que é completamente masculino e masculinizante, masculinizado, vai olhar pra gente e pensar, putz, realmente, sujeitos de direito, que tal? Não vai acontecer. Não aconteceu nos últimos anos, vai continuar não acontecendo. Pra gente ter uma ministra no STF, assim, é um movimento gigante. Isso a gente está falando de uma ministra branca. Para ter uma ministra negra, assim, Jesus, é nem impensável. Um país em que a maior parte da população é negra e é mulher. Não deveria ser a ordem natural das coisas. Então, não é. Então, eu acho que a gente precisa se ver mais como classe. Eu entendo toda a necessidade das ações individuais, jogar o nome do Juiz Brasil, de andar com a pimenta. É porque quando você já está no inferno, você abraça o capeta. Você impede o capeta de chegar até você. Mas, assim, isso não vai dar conta. A gente vai precisar se organizar politicamente.
Isso significa procurar grupos de mulheres na sua cidade. Isso significa procurar grupos de mulheres no seu estado. Isso significa, eu não estou falando só de mulheres progressistas, seja qual for o viés que você se identifique politicamente, você precisa estar inserido em grupos com outras mulheres, porque a violência nos atravessa independentemente dos nossos vieses políticos. Independentemente. Então, tem mulheres evangélicas sendo espancadas, tem mulheres progressistas sendo espancadas, tem mulheres morrendo em todos os espectros políticos. E os homens, os mesmos homens que podem ter ideias políticas completamente diferentes, sentam à mesa e se defendem. Essa é a verdade. E a gente está se engalfinhando e achando que spray de pimenta vai nos salvar. Não vai. Então, eu acho que o meu chamado para esse episódio, eu queria muito terminar com uma coisa que é, não terminar agora, mas terminar com um pensamento que a gente precisa se organizar politicamente. Você precisa se juntar, nem que seja com as mulheres da sua família, do seu bairro, da sua rua. Você sabe, a sua tia que é casada há anos, que não fala sobre esse casamento, você sabe como é que está o casamento dessa mulher? Você já falou do casamento da sua mãe, do seu pai, do seu casamento? Eu estou falando aqui em dinâmicas heterossexuais, porque são a maioria, é a maioria dos casos de violência também. Então, eu acho que organização política é essencial, sabe? Não dá para pensar uma solução que não passe por isso. Sim, e a gente tem pensado muito em como funciona essa temporalidade de mudanças sociais, né? Aqui na Contente, o que a gente se propõe a fazer é ser um laboratório de ideias para pressionar essas políticas, né? Nossa missão aqui de mundo. Então, por conta disso tudo que a gente está falando aqui, eu acho que o que a gente vê é que as mulheres precisam se unir mais e ser muito estratégicas por uma questão essencialmente de velocidade. Não tem tempo mais para a gente não ser completamente radical nas nossas demandas. Então, existem alguns níveis, quando a gente vai, né, falar de mudanças sociais, a gente tem alguns níveis de atuação e todos são importantes. Eu queria trazer aqui que são 3 pontos que eu acho que de atuação que a gente pode se envolver mais. E aí, falando de radicalidade, no sentido de força mesmo. Assim. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma que a gente torne esse mesmo mundo que a gente vive um pouco melhor, né? Então, ajustar políticas, ajustar práticas. Aí, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar uma reforma mais radical, incluindo mais vozes, mais pessoas, mais perspectivas. Mas eu sinto que tem um ponto que a gente tem muita dificuldade de chegar como sociedade, que é o ponto que é de desinvestir nesse mundo de agora para imaginar outros mundos possíveis. Essa ideia é isso mesmo, é assim que funciona, é a natureza humana, é normal. Tudo isso está tão cristalizado dentro da gente e parece tão impossível de mudar, que eu sinto que falta um campo de atuação nesse campo, de reconhecer essa total insustentabilidade do que a gente está vivendo. E de trazer isso para o discurso, não de um lugar inocente, utópico, mas de um lugar da mais pura e clara realidade. Então, assim, hoje eu sinto que o foco deveria ser na exigência de uma criminalização cada vez mais dura. Não adianta, né, gente? Assim, todas as mudanças sociais, culturais que a gente tem nesse sistema que a gente vive hoje gira em torno de penalização, né? Mas também como a gente pode atuar no paralelo em todos esses campos. É o que fica. E quando Ilona trouxe um pouco essa história, né, da organização dos homens na própria internet, eu lembro que eu comecei há umas semanas atrás a ler um livro que é um best-seller escrito por um cara, e um dia depois apareceu a notícia que ele estava no Epstein Files, nos arquivos do Epstein.
E aí, esses arquivos, eles dão uma dimensão dessa masculinidade, né, de como esses homens, eles habitam os mesmos lugares e eles conseguem espaço e tudo mais. E eu falei, putz, eu estava até gostando do livro, agora eu não consigo nem olhar para o livro. Isso me fez pensar o quanto a gente está hoje consumindo histórias, narrativas e conhecimento de pessoas que talvez daqui a 1 ano, daqui a 10, daqui a 20, vão ser descobertas como pessoas péssimas ou criminosas, né? Além de péssimas, criminosas. E aí tem umas horas que me dá uma vontade assim, a gente precisa endossar que as mulheres fazem. A gente precisa ler mulheres, a gente precisa acompanhar mulheres, endossar cientistas mulheres, porque em todos os lugares a gente não tem espaço, seja na academia, na política, na mídia, na internet. Os homens, eu gosto sempre, eu sempre falo isso, assim, quando uma mulher começa a criar conteúdo na internet, ela, agora virou blogueirinha, o homem com 2 semanas ele já é um coach. A gente é o tempo inteiro diminuída. E aí, assim, a gente já sabe disso. O que a gente vai fazer para se fortalecer e dizer assim, eu consumo mulheres, eu leio mulheres, eu apoio mulheres. Isso não quer dizer separar completamente o mundo, não. Mas assim, talvez, além do Jus Brasil, da paquera, a gente tem que puxar a capivara de quem a gente está colocando em patamares. Por muito tempo a gente via capas de revista, empresários do ano, homens. Até hoje a gente vê. A gente vai ver um evento e os especialistas muitas vezes são homens. Tipo, não dá pra gente normalizar isso. A gente precisa de representatividade, no mínimo 50-50. E a gente precisa não só de representatividade de gênero, mas de cor, de orientação sexual e tudo mais. Então, assim, como é que a gente ativa esse filtro, sabe? Quem é que a gente está acompanhando? Quem é que a gente está endossando? Você está ajudando a espalhar a palavra de alguém em que você puxaria a capivara e você ficaria de boa, ou você está consumindo alguém que já tem todos os acessos e toda a grana e tudo mais, e que vai ser lido sempre como hegemônico, sabe? Eu acho que, só linkando um pouco com a internet, é isso, assim, esse livro eu não consegui continuar, e talvez se eu fizer uma revisão, tudo que eu tenho aqui, muita coisa não passe, e é bom que não passe, que abre espaço para outras histórias. E só fazendo o link que a gente está no mood vigiar e punir, gente, desculpa. Infelizmente nesse tema, eu não vou dizer que eu pareço uma conservadora, porque eu não pareço uma conservadora nem que eu me obrigasse muito. Essa é uma pauta progressista e vai continuar sendo. Mas, infelizmente, é isso aí. Mas no mood vigiar e punir, além de punir os que ficam mais mainstream, né, no sentido que é o assassino, mainstream, que coisa péssima falar de assassino, é o feminicida, é o assassino, é o agressor. Eu adoraria colocar nesse caldo também homens poderosos, porque eles não são punidos nunca. A punição do Jeffrey Epstein foi se jetulhar, né? Enfim, não quero trazer teorias da conspiração aqui, mas todos esses homens, gente, assim, um presidente tá nesses arquivos, sabe? Tipo, é esse o nível de quantos homens do nosso Congresso, quantos homens do nosso Senado, quantos homens do nosso Judiciário, quantos homens donos de rede social. Eu não quero só os pé-rapado, eu quero os pé-rapado punido e eu quero os donos de redes sociais punidos também. Por que o Elon Musk, quando o Grok estava tirando roupa de criança, não está respondendo judicialmente e criminalmente por isso? Porque, assim, é um efeito cascata. Quando a gente fala que a autoestima de homem hétero devia ser encapsulada, não é à toa. Se um cara vê que esse homem, com todos os holofotes do mundo, pode ser um pedófilo e o presidente dos Estados Unidos, por que eu não posso entrar num shopping atirando? Valida a macroviolência, valida a microviolência, está tudo interligado. Então, vigiar e punir para os pé-rapados, para os ricaços também. Por que esses homens não estão respondendo judicialmente? Por que esse desembargador ainda é desembargador? Uma pergunta muito prática. Por quê? Sim. Então, assim, nem tem resposta, né? É uma pergunta aí para o Poder Judiciário brasileiro. Por quê? A Márcia Tiburi fala que cada um desses crimes, né, vai aumentando a coesão do patriarcado. Sim, nós podemos. Sim, nós pertencemos. E é essa classe, né, gigante. E falando, ouvindo tudo isso, assim, é quase insuportável você viver todos os dias com todo esse peso, porque
ao contrário dos homens, às mulheres foi permitido sentir, né? Então, a elaboração disso, que eu acho que para a maioria, passa, né, mais um, parece que a gente sente cada um desses é com a gente, é um pouco com a gente. É muito difícil, mas eu acho que é também por meio do sentimento, da emoção, que a gente está fazendo os nossos avanços e se conectando também como classe, vendo o poder das amizades, vendo o poder das mulheres nas nossas vidas. Se você me pedir para citar homens bacanas, é um pouco complicado, apesar também tenho alguns. Outro dia eu ouvi um meme falando, gente, o Pedro Pascal, a gente perdeu ele, né, que ele tá super assumido. Aí eu falei, mas a gente nunca teve, ele era o exemplo da masculinidade e ele nunca, né, foi hétero. Então, é realmente raro, mas se você me pedir para listar mulheres maravilhosas, eu não tenho um fio de cabelo suficiente na minha cabeça, entendeu? Então, assim, eu quero também reforçar a capacidade maravilhosa de sentir e de se apoiar que as mulheres têm. Se cada vez mais a gente expandir isso e ver nosso poder, né? Somos metade da população. Enquanto não pegarmos em armas aquela louca, a gente tem outros recursos muito, muito poderosos. A conversa entre as mulheres está num nível muito avançado, que às vezes é até difícil a gente equalizar. Então eu quero também trazer um pouco desse alento para ver se a gente se conecta um pouco também com essas belezas. E eu queria propor um breve exercício para a gente fazer, para a gente tentar acabar essa conversa num mood um pouco mais elevado, que é a gente fazer um ping-pong aqui, sabe? A partir de uma frase que eu sonho com um mundo em que uma mulher possa. E pra gente falando, eu sonho com um mundo em que uma mulher possa andar na rua sem sentir medo. Eu sonho com um mundo em que a possibilidade de uma mulher feliz e realizada não seja uma ameaça. Eu sonho com um mundo em que mulheres são tudo que elas quiserem ser. Mesmo que elas queiram ser só medíocres, porque o que mais tem aquelas era pra terminar no mood bom, né? Desculpa, gente. Não, mas eu sonho num mundo em que mulheres tenham a possibilidade de exercer plenamente as vontades delas. É básico, é assustador, é básico. E aí, nas minhas vontades, eu sonho com ministras no STF. Eu sonho com mais ministras, ter tido duas, é vergonhoso. Não porque essas mulheres são vergonhosas, elas são incríveis, mas porque é vergonhoso ter só isso. Eu sonho com a gente ter uma mulher presidenta de novo, meu Deus. Sim. Que não seja deposta por golpe, entendeu? E por misoginia brutal. E por misoginia. Eu sonho com mais mulheres criando conteúdo e ganhando dinheiro com isso. Eu sonho com mais ser atendida por mais médicas mulheres. É isso, eu sonho com mulheres em todos os espaços. Que elas possam... Enfim. Eu sonho com um mundo em que o mundo seja um reflexo do tamanho e da potência do que é ser uma mulher. Porque se desse para escolher, eu escolheria vir mulher todas as vidas. Todas. Porque apesar de tudo, eu acho que não tem nada mais poderoso. O que a gente experimenta sendo mulher, o que a gente experimenta de expansão, é isso, sabe aquela coisa, aquele meme assim, você tá na balada e de repente você tá no banheiro, aí, miga, toma esse batom aqui, você é linda. Tipo, a gente tem um lugar muito forte de se agrupar, de se enaltecer, de se ajudar. São as mulheres que sustentam o mundo, são as mulheres que fazem o trabalho do cuidado. Sem ele, o capitalismo nem existiria. Então, assim, a gente é gigante e a gente é muito forte. Eu quero viver, quero sonhar e ainda
tenho esperança de viver esse mundo em que toda essa potência se traduza em ocupação desses espaços de poder. É isso, assim, a gente é muito incrível. E um dia, quem sabe, a gente vai ver isso, porque não tem nada melhor do que ser uma mulher e experimentar tudo que isso traz para a vida, apesar de toda a dor, apesar do medo que a gente experimenta desde que a gente é criança, né? A gente sabe. Então, e aí eu quero deixar essa pergunta também para você que está ouvindo. Completa para a gente essa frase. Eu sonho com um mundo em que uma mulher possa... Vamos colocar essa imaginação, vamos colocar no papel, porque é assim que a gente vai criando novas possibilidades. É no sonho que a realidade começa a se forjar também. É isso, né, gente? Encerramos por aqui, emocionadas com todos os sentimentos do mundo e convidando, né, a todos, homens e mulheres, a se conectarem cada vez mais nessa luta, em todas as esferas, que você possa atuar, que você atue, que você não seja uma voz, né, silenciada, que você tenha essa possibilidade, que com certeza cada gesto faz a diferença. Obrigada por nos ouvirem até aqui. E é isso, até o próximo episódio.